Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estamos só terminando aqui de ultimar um detalhezinho. Uma alegria realmente da nossa parte também voltar a esta casa que vem trazendo uma proposta diferenciada, uma proposta que Dr. Bezerra de Menezes trouxe à humanidade enquanto esteve entre nós, deixando um legado incrível para todos, que era a proposta da unificação. Ele trazia essa proposta através de uma tríade: reunir e unir para unificar. Junto de Dr. Bezerra, outros grandes nomes da nossa doutrina elevaram bandeiras similares. O nosso querido Leopoldo Machado, que é um dos grandes responsáveis por essa unificação no movimento espírita do Brasil, de norte a sul, visitou inúmeras instituições, inúmeros estados, fundando casas espíritas, fundando federativas, criando um verdadeiro laço, unindo o nosso movimento de norte a sul. Algumas casas espíritas do nosso Brasil, embora seja um dado curioso, estranho, já que o nosso movimento é tão fraterno, algumas casas espíritas isolam-se, não se visitam, os seus dirigentes não se conhecem. Às vezes encontramos alguém na rua e vamos conversando e percebemos que aquele companheiro é espírita, dentro da própria cidade, da própria região. Então a casa de Jacó, como diz o Orson ano passado, picou alguns dos seus companheiros da diretoria e trabalhadores da casa, mas uma picada de amor, uma picada indolor, a picada da divulgação, da unificação. E nós vemos que, depois de tanto tempo trabalhando na diretoria executiva, no conselho diretor da nossa federativa do estado do Rio de Janeiro, encontrar núcleos como a Casa de Jacó, que se preocupam com esse entrosamento dos trabalhadores da casa, dos trabalhadores da casa vizinha, de trazer expositores de outras terras para essa troca de experiências tão positivas, é motivo de grande alegria. E hoje uma alegria redobrada. Falar de alguém que só de pronunciar o seu nome o coração já estremece. Dona Ivone do Amaral Pereira. Como o Sérgio colocou, nós tivemos essa alegria, nascermos na cidade onde nasceu Dona Ivone. Não tivemos a alegria de nascer na data especial que ela nasceu. Vocês sabem que dia que ela nasceu? No dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Que alegria, né? Quase Natal data dita do nascimento de Jesus, que a gente já sabe que não foi bem aquela, mas que a humanidade comemora o nascimento do Cristo. E nós espíritas, em toda a véspera de Natal, vamos nos lembrar. É o aniversário da Dona Ivone. Dona Ivone, que era um espírito especialíssimo, amiga pessoal de ninguém menos do que Chico Xavier. Isso entre os encarnados. Era um amigo de Dona Ivone também, Carlos Embaçaí, Manuel Quintão, tantos grandes nomes. Ela conversava diariamente com Eurípides Barçanufo, com Caivá Chuta. Diariamente, naquela época, imaginem vocês o tempo que o correio levava para levar as cartas, porque não tínhamos WhatsApp. E mesmo assim, essa grande mulher, a heroína silenciosa, um apelido dado a ela por esse moço aí, conhecem?
Olha que terno chique do Chico, né? Mas era um encontro com Ivone, não era um encontro qualquer. Chico Xavier nomeou Dona Ivone de heroína silenciosa. E é um adjetivo curiosíssimo. Imagine, como são os nossos heróis hoje em dia? Como nós destacamos os nossos heróis? Eles aparecem nas telas da TV, fazem grandes proezas, têm superpoderes e são muito visíveis. O Batman, alguém já ouviu falar? Superman, Capitão América, são heróis muito conhecidos, mas a heroína silenciosa, pouquíssimo conhecida no Brasil. Às vezes nós fazemos palestras sobre a vida de Dona Ivone e perguntamos, alguém já ouviu falar de Dona Ivone? Todo mundo aqui já ouviu falar de Dona Ivone? Não vale de segunda-feira para cá. Não vale. Vamos de tá? Só queria diminuir um pouquinho o volume, porque está dando uma microfoniazinha. Só um pouquinho. Você já ouviu falar de Dona Ivone antes de segunda-feira? Todos já tinham ouvido falar? Não. Ah, ótimo, sério, obrigado. E das suas obras? Devassando o Invisível, que é quase uma biografia de Ivone Pereira, do seu trabalho mediúnico. Já ouviram falar de obras como Sublimação? Já ouviram falar de obras como... Quem conhece mais obras de Dona Ivone? Quantas são as obras de Dona Ivone? Quem sabe? 20 obras. A FEB acaba de editar as 4 últimas. Quem conhece outras obras dela? Fala. Cavaleiros. Nas Voragens do Pecado. Dramas de Bretanha, que Patrícia está lendo, relendo. Tantas obras. Essas 3 últimas que eu falei compõem uma tríade que conta a história de 3 existências de Dona Ivone. E é uma heroína silenciosa. Dona Ivone nasceu em Valença, lá na minha terra, num distrito que hoje já é uma cidade emancipada, de Santa Teresa de Rio das Flores. Uma terra bonita. Estou fazendo uma foto. Olha que lindo lá. Muito gracinha. Vale a pena a gente conhecer essa cidade, a terra onde Dona Ivone Pereira nasceu. Até porque nessa cidade de Rio das Flores, esse é o portal de chegada. Muitas flores, muitas árvores, um local lindíssimo. Simples. Lá nós temos uma casa espírita fundada em 89, que levou o nome de Dona Ivone Pereira. Lá é tudo perto, então a casa espírita é relativamente perto de onde Dona Ivone nasceu, no sítio Rapaquejo, um vilarejo. Dona Ivone teve uma infância muito simplória, uma infância de dificuldades, uma família grande, vários irmãos, e ela passou por muitas dificuldades. A maior dificuldade de Dona Ivone foi que desde a mais tenra idade ela começou a ter contato com os espíritos. Imaginem vocês se a gente agora na cidade começa a ter contato com os espíritos, que dificuldade, hein? Você está assistindo a palestra e senta alguém do seu lado. Aí você olha para o lado, não tem ninguém vendo ninguém ali, só você. E aí? É fácil lidar com isso? Sim. Tem alguém que vê espíritos aí? Não é fácil, né? Dona Ivone começou a ver espíritos muito cedo. Quantos anos vocês acham que ela tinha quando ela começou a ver os espíritos? E conversar com eles? Olha, depois da palestra de segunda e terça, eu imagino que estejam sabatinados. Então eu vou pular um pouco essa biografia básica para entrar na parte do nosso tema, que é a vivência de Dona Ivone e a sua grande semeadura para a humanidade. Alguns conceitos que estão, muitos deles, pasmem, adormecidos no nosso movimento espírita. Adormecidos. Parece que é uma novidade que Dona Ivone nos traz numa obra escrita há décadas atrás. Muito bem, então vamos pular aqui. Esta casa espírita é uma casa que ela frequentava em Lavras, na idade aproximada dos 20 anos, já que ela nasceu em 1900, né, como vocês já sabem, e o Augusto Silva, que era o nome dado à casa, era também o nome do seu mentor. Ela era médium e recebia as mensagens de Augusto Silva. Como eu disse, 5 irmãos,
né? Mais moços e mais um irmão do casamento primeiro de sua mãezinha. A mãe de Dona Ivone é muito pouco comentada nas obras. Sabe-se que ela frequentava as reuniões mediúnicas junto do pai, e que ela existia no contexto. Mas muito pouco se fala dela, fala-se mais do pai nas suas biografias. Eu coloquei essa imagem porque é um fato curioso que vocês também já sabem, que aconteceu logo no comecinho da vida de Dona Ivone. Você já sabe, né? Teve alguém que não veio segunda e terça? Que bom. Então vou contar só para vocês. Tá? Porque Dona Ivone, desde o 29º dia de encarnada, já começou a sofrer com alguns fenômenos. E com 29 dias de vida, o bebezinho Ivone Pereira, não é aquela ali. O bebezinho Ivone Pereira teve um estado catalético. Né? Ela sufocou e entrou num transe e o corpo ficou absolutamente inerte. A medicina local, ainda muito precária, diagnosticou morte. E ela ficou por 6 horas naquele estado, até que sua mãe, um instinto materno amoroso, se recolhe num quarto ao lado e faz uma oração retida e profunda a Maria de Nazaré, pedindo que Maria restaurasse a vida de sua filha e que sua filha dedicaria sua vida a servir nas causas da Virgem Maria. E foi o que aconteceu, acabou acontecendo, porque a mãe volta, olha o corpinho inerte da filha e toca, abençoando aquele corpinho morto. E como ela estava sendo preparada para o velório, algumas flores, fazendo-lhe uma auréola, uma coroa, como era de costume na época, um espinho incomoda o bebê. E sai um filetinho de sangue. E o bebê chora. E todos comemoram o retorno de Dona Ivone ao estado de vigília, ainda o bebezinho de 29 dias. Esses estados de catalepsia aconteceram por toda a vida de Dona Ivone, em várias situações. Como disse, uma infância muito desafiadora, uma cidade que nada tinha, quase rural, uma zona que até hoje é bastante rural em Valença, uma infância desafiadora em meio à pobreza, vivendo mesmo na privação, ela cita a privação de alguns bens, uma vez que o seu pai era um comerciante local. E ele, como era uma pessoa muito boa, espírita já na época, ele viveu o estado de falência por 5 episódios da sua vida. Num deles, inclusive, Dona Ivone teria ido morar na casa de sua avó paterna, e os filhos, antigamente, isso acontecia muito, os filhos eram esparramados nas derrocadas, né, de problemas econômicos da família. Mas também um outro motivo estimulou a ida de Dona Ivone. Porque Dona Ivone, desde muito cedo, via os espíritos. E a família, ela já não tinha mais uma definição se estava falando com os encarnados e os desencarnados. Tinha uma menininha que sempre conversava com ela, e depois até chegou a ser chamada de filha de Dona Ivone e tal, sua presença ali naquele lar era um amigo invisível, né, com quem ela conversava, porque embora os pais fossem espíritas, não eram videntes, não tinham a mediunidade desenvolvida, como tinha a nossa querida Ivone Pereira. Então ela se via confundida entre os dois planos, conversando com aqueles que tiveram sido seus parentes em vidas passadas. Vocês se lembram dos nomes dos 2 espíritos que apareceram para ela logo a partir dos 4 anos de idade? O Charles e o Roberto, né? Que é o Roberto de Canaleiras, não é isso? Já falaram isso aí? Segundo? Muito bem. Então, os 2 amiguinhos, Roberto e Charles, já conversavam com ela. 8 anos de idade. Ela tem mais uma crise forte e longa de catalepsia. E é quando ela começa a perceber esse fenômeno do desprendimento do corpo mais nitidamente, vendo-se na nave da igreja, observando a figura de Cristo, o Senhor dos Passos, como os nossos irmãos chamam, né? E nessa mesma idade ela leu o seu primeiro livro espírita. Para ela,
segundo os seus biógrafos, foi com um encontro com as verdades que ela já vivia, vendo os espíritos e bebendo daquela fonte, que era dialogar com a parte espiritual, mas sem caracterizá-la didaticamente, sem conhecer a teoria daqueles fenômenos. Ela, então, aos 8 anos tem esse primeiro contato. Aos 10 anos ela retorna da casa da avó para o convívio com os pais. E aos 12 anos acontece um episódio que vai marcar toda a sua vida. O seu pai lhe presenteia com um exemplar do Livro dos Espíritos e um do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela, que, como toda a família muito simples do interior, os pais não tinham recursos para que ela pudesse realizar o seu sonho, que era estudar numa escola normal. Na cidade de Valença existe uma escola normal desde 1964, portanto, na infância de Dona Ivone, para fazer o curso normal, ela teria que se deslocar para uma cidade distante, no estado de Minas. Valença faz fronteira com Minas, ou então na capital. E ela não teve condições financeiras, os pais não puderam dar a ela a realização desse sonho, que era estudar um pouco mais. Ela estudou apenas até a... que série? 4ª série primária. Imaginem vocês, quem já leu as obras de Dona Ivone vai temperar a sua opinião, com certeza, com essa absoluta convicção de que o fenômeno espírita é real. Porque Dona Ivone escreve com uma qualidade, a sua arte literária é incrível, é uma beletrista, né? Muito bem. Seguindo aqui, aos 13 anos ela começa a participar de reuniões mediúnicas na sua residência. Vejam que curioso. Como a gente se comporta hoje quando a gente percebe os jovens da nossa casa espírita, ou percebe algum jovem com o despertamento dos fenômenos mediúnicos? O que a gente oferece a esses jovens? Já tiveram contato com algum jovem médium? Existem jovens médios na história do espiritismo? Muitos! Francisco de Assis, que nem espírita era, desde muito jovem já conversava com os espíritos. Vamos lá. Allan Kardec se serviu de jovens, os fenômenos, né, da codificação, da recepção da codificação, as irmãs de Fé, aquela galera toda jovem de 13, 14, 15, 16 anos. Mas alguns jovens do movimento espírita, que nós temos notícia, Chico Xavier também teve a mais tenra idade, já conversava com Emmanuel na beira da cachoeira, que nós fomos visitar no passado, choramos lá, igual bebês, no colo do Chico. Conhecem Pedro Leopoldo? Uma pessoa, olha, Sérgio, temos que organizar um passeio a Pedro Leopoldo. Quando nós adentramos o portão da casa de Chico, falei, atenção, prepara suas emoções. Por quê? Já está avisado. E entramos. Quando a gente atravessou os portais, parece que a gente está entrando num outro mundo. As emoções nos envolvem, nos tomam de uma maneira incrível, e as lágrimas descem inevitavelmente. Quando você entra e vê a banheira do Chico, o chuveirinho que ele tomava banho, a caminha dele, as roupinhas penduradas no cabide, o gorrinho, é muito emocionante. A gente está na casa onde Chico viveu. As energias de Chico estão presentes lá. Então Chico era um desses jovens que desde muito cedo estiveram em contato com o mundo espiritual. Hoje, o movimento espírita parece que vem tendendo a dar um outro tratamento quando um jovem nos procura com o despertar da mediunidade. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre essa questão, para a gente já ir pensando, né? Então, a Dona Ivone tinha vários dons mediúnicos. Hoje nós assistimos uma entrevista na viagem com uma amiga de infância que mora em Santa Catarina e que era amiga dela também em Barra do Piraí, uma outra cidade vizinha a Valença, onde nós moramos. Dona Ivone foi evangelizadora lá, na Escola Ismael. A escola está lá ainda preservada.
fica no abrigo chamado Santo Agostinho, na casa onde eu conheci o Espiritismo, o Grêmio Espírita de Beneficência. O Colégio Ismael está lá, bonitinho, onde Dona Ivone frequentou e onde Dona Ivone evangelizou. Ela tinha um carinho especial pela tarefa da evangelização. E segundo essa amiga dela, de Santa Catarina hoje, que morava em Barra, em Piraí, ela teria todos os dons mediúnicos. Cada dia ela comentava acerca de um fenômeno diferente que lhe havia acontecido. Eram amigas muito queridas. Eis aí as 20 obras de Dona Ivone. Quem já leu uma obra de Dona Ivone? 2, 3, 4, 10. Meu Deus! Uma alma salva. 20? Não. Mas é impressionante. Para nós de Valença, eu disse a vocês no começo do nosso bate-papo que eu tive o privilégio de nascer na terra de Dona Ivone. E de fato, lá para nós, falar de Dona Ivone é falar de uma amiga do nosso movimento. Que além de nascer lá, ela tinha uma conexão muito grande com a cidade. Porque nessa cidade aconteceram fenômenos que envolveram Dona Ivone. Nós tínhamos nessa casa mesmo, fundada em homenagem a ela, foi justamente porque uma família de trabalhadores do movimento espírita local passou por um problema obsessivo de grande proporção. E foi justamente essa perseguição pertinaz do obsessor que levou essa família e os médios da cidade que estavam colaborando na recuperação da paciente a evocarem, a pedirem ajuda de Dona Ivone, que foi justamente quem se fez presente e curou o caso de obsessão grave da cidade. Essa família fundou essa instituição. A FEB lançou um vídeo disponível na internet sobre esta casa e por que ela foi fundada e a importância de Dona Ivone lá para a nossa região, no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. Então, ler Ivone Pereira lá, para nós, era muito comum. Imagina um escritor local. Provavelmente vocês todos já devem ter lido algo do Carlos Augusto Abranches, um amigo querido que falou segunda, né? Ele tem um livro que fala sobre música maravilhoso. Já leram? Cantar e Mover o Dom? Então, provavelmente as pessoas da cidade, daquele autor, leram o livro. O meu livro, por exemplo, na minha cidade foi adotado por algumas instituições que tem clube do livro. Então, na cidade, todo mundo sabe que eu escrevi um livro. É natural. E Dona Ivone, para nós, era livro de cabeceira. O seu Augusto, que era um trabalhador da casa que eu frequentava, o Centro Espírita de Valença, que foi o fundador e um dos atores desse processo que eu contei. O seu Augusto tinha uma livraria espírita no centro da cidade, e nós, quando passávamos por lá, ele sempre tinha uma mensagem. Vem aqui, deixa eu te dar uma mensagem. Uma mensagem. E sempre falava um pouco de Dona Ivone. Era um costume do seu Augusto falar de Dona Ivone para nós. E esse jeito paternal de nos ensinar a conviver com ela, nos estimulava sempre a ler. Ele sempre, eu chegava na livraria e falava assim, tem alguma novidade? Ele falava assim, já leu todas as obras de Ivone? Já leu todas as obras de Caibachuta? Era o que ele me perguntava. Então, não conhecer Caibachuta e Dona Ivone, que eram correspondentes, amigos da mesma época, para nós de Valença era impossível, com esse obsessor do bem lá no nosso pé, que foi nosso querido Augusto Marques, desencarnado há pouco tempo atrás, que continua nas lides do movimento espírita. Então conhecemos a obra de Dona Ivone e com muito carinho, né? Porque não se tratava de mais um... Isso é importante que se diga, porque hoje parece que os livros saem assim, a fornadas, né? De manhã você vai na livraria, tem uma fornada, de tarde tem outra fornada, como se fosse pão. É impressionante. As capas vão se embelezando, os títulos vão sendo dados, as mensagens parece que elas ecoam mais quando se coloca nelas o nome de alguém famoso. Isso se tornou uma praxis do movimento espírita, lamentavelmente. E aí quando a gente faz palestra e pergunta sobre as obras de Dona Ivone, quem conhece? A gente cita alguma coisa de Dona Ivone, de Caibá, de Eurípides, as pessoas ficam tensas. Alexandre Aksakov, quem já leu? Quem já leu Ernesto Bozano? Nós estamos passando um momento grave
no planeta. Vários países, é Grécia, é Brasil, um monte de países com problemas. Nós estamos passando isso por causa da etapa regeneradora, que vamos entrando, e esses torpores são inevitáveis, e nós temos uma bandeira que defendemos. A bandeira de uma filosofia com bases científico-religiosas, uma doutrina que é a doutrina espírita, que traz resposta para os nossos questionamentos, nos diz de onde viemos, para onde vamos, o que está acontecendo conosco, mas nós ainda nos detemos na água com açúcar. Nos detemos do mais ou menos. Quantas vezes eu vou ao centro por semana? Qual é a minha dedicação ao movimento espírita? Qual é a minha dedicação à minha casa espírita, a casa que eu frequento? Qual é a minha dedicação aos estudos doutrinários dessa doutrina que professo? O que eu sei de fato sobre isso? Nós saberíamos explicar agora quais são os princípios básicos da nossa doutrina que a gente professa. Você vai numa firma, né? Marquei um encontro com o Sérgio ali na GM. A GM tem lá missão, valores, objetivos. Quais são os nossos valores? O que a gente defende? A reencarnação, ótimo. O que é a reencarnação? Se alguém te perguntar, você sabe explicar? Você sabe defender isso? Nós defendemos os nossos valores, os princípios básicos, nós conhecemos. São questões que vão passando ao largo das nossas vidas e vamos deixando de lado. O quanto nós temos estudado. Bem, imagine, a gente vai entrar para fazer um curso, seja onde for, universitário ou não, a gente não entra no terceiro ano. A gente começa por onde? Pela base. Começar pelo começo. E nós vamos observando alguns escritores aí novos, famosos, dizendo que Kardec está ultrapassado, dizendo que existe um novo espiritismo, conceitos equivocados. E se nós procurarmos direitinho nas nossas bibliotecas, possivelmente vamos encontrar em casa. Já compramos inadvertidamente, porque um amigo comprou, porque o livro é bonito. Ótimo. Queremos conhecer aquela literatura? Excelente. E eu perguntaria, que base você tem para estudar um livro que traz conceitos novos, vamos chamar de novos, conceitos diferentes, que não passaram pelo crivo de chegarem até nós através de fontes diversas? Kardec tinha esse critério, não tinha? Chegou uma mensagem, vou publicar, era assim? Não. Publicava na revista espírita, aquilo circulava, tinha debate, chegava outra corroborando, ele sondava a natureza do médium, via a qualidade da mensagem, aí chegavam 10, 20, 30 parecidas. É a universalidade dos ensinos dos espíritos. Ele selecionava. Hoje as pessoas escrevem e estão querendo editar no dia seguinte, não é? A Dona Ivone mesmo, vocês devem ter estudado já, que uma das suas obras, a mais famosa de todas, segundo os espíritos, o motivo da sua encarnação, qual é? O Cornal, com certeza não veio o Cornal. Memórias do Suicida. Essa obra foi escrita, Dona Ivone era muito jovem. Quantos anos ela tinha? 20 e poucos anos. E ela foi então à FEB, levando as suas anotações para uma sondagem sobre a possibilidade de publicação. Ela conta que não tinha tanta certeza da qualidade integral daquela obra. Porque quem ditara a obra para ela não houvera sido um espírita, mas um espírito. Quem ditou a obra para ela? Camilo Castelo Branco. Muito bem, um grande escritor português, famoso, escrevia bem, mas ela questionava alguns valores trazidos na obra. Ela sentia que faltava alguma coisa. Ainda assim, ela pegou as suas anotações manuscritas, se dirigiu à Federação Espírita Brasileira, ela morava no estado do Rio, frequentava a FEB, era conhecida da diretoria FEB, respeitada já no movimento, levou as suas anotações. E viu no alto da escadaria da FEB duas personalidades do movimento.
Um deles era o que analisava as obras, o senhor Manuel Quintão, que era componente da diretoria FEB. E quando ela se aproximou, foi cumprimentada por ele e pelo companheiro, que conversava com ele, ninguém menos que Carlos Embaçaí. Ela apresentou as suas anotações e ouviu de Manuel Quintão: não, por favor, querida, não me venha, imagina ele falando agora na linguagem de hoje, né? Não me venha com outra obra para análise, temos 200 obras para analisar, e a nossa intenção é divulgar e publicar apenas as obras de Chico. No momento, não vamos ler essa obra. Vocês pensam que Dona Ivone ficou arrasada por fazer terapia? Chorou, algo parecido? Vejam que ela na mesma hora se retirava, cumprimentando os companheiros, e o Embaçaí: senhor Manuel Quintão, eu conheço as anotações dessa senhora. São anotações muito sóbrias. Creio que o senhor deveria dar uma olhada. Já conheço outros livros dela, outros textos dela. Não podemos. Eu falei: não, tudo bem. E foi embora com as suas anotações e pensou assim: já sei o que eu vou fazer. O que ela planejou? Vou botar fogo nesse material, porque se tem o pessoal da FEB que ia analisar, e o doutor Bezerra, que se comunicava por ela, era um amigo íntimo de Dona Ivone, imagine, doutor Bezerra. Se doutor Bezerra, na rede do Chico desconfia que ele já foi pai dela numa outra encarnação, se doutor Bezerra disse para mim que eu só publique os meus livros pela Casa Máter do Espiritismo, pela FEB, e eles não querem nem olhar, é porque esse material não presta. Doutor Manuel Quintão deve estar inspirado para não aceitar essas anotações. Aí ela vê uma mão, no momento que ela ia queimar as anotações, ela vê uma mão que diz, que se aproxima dos livros e diz assim: não, Ivone, não queime ainda, guarde. E ela guardou. A mulher é um ser muito paciente. É uma, gente. Ela guardou por 3 anos, 10 anos ou 30 anos. Gente, que mulher paciente é essa? Ela guardou por 30 anos. O livro foi editado em 1956. Ela escreveu com 26 anos, foi o primeiro dia que ela levou as anotações para o Manuel Quintão. 30 anos. Com 20 anos, ela recebeu a visita do Dr. Bezerra, com 20 anos de editada a obra, e disse a ela que o livro passaria por uma revisão. Quem compareceu para fazer a revisão doutrinária do livro? Ele mesmo. Esse que vocês estão pensando aí. Quem é? Começa com L. Leon Denis. Leon Denis, ninguém menos do que esse grande apóstolo da verdade, esse amigo íntimo de Kardec, se aproxima dessa senhorinha do interior e faz uma revisão detalhada. Os conhecedores de Camilo Castelo Branco afirmam que o livro tem apenas 30% de Camilo Castelo Branco e 70% do nosso querido Leon Denis. Ele faz a revisão didático-doutrinária do livro e torna-o, então, uma obra ainda mais complexa. Uma obra que ficou esquecida pelo movimento espírita. Então, Ivone, autorizada pela espiritualidade, pelos seus guias, leva as suas anotações. E a FEB, então, publica com prazer, porque agora sim tínhamos uma obra de fôlego, uma obra de qualidade. Mas eu me lembro que quando eu entrei na Mocidade Espírita, tinha eu meus 14 anos, e não faz tanto tempo assim, vocês imaginem o que aconteceu. Quando eu vi o título dessa obra, Memória de um Suicida, eu fiquei super empolgado. Eu vou ler essa obra. E logo alguém disse assim para mim: ó, esse livro não. Eu falei: por quê? Foi tudo que eu precisava ouvir para ler o livro, né? Porque um garoto de 14 anos, que alguém disse assim: não leia isso. Eu falei: por quê? Olha, esse livro é muito pesado. As pessoas nem gostam muito de divulgar, porque é muito forte, as cenas são pesadas e fortes. Eu já tinha lido toda a coleção do Conde Drácula, para mim aquilo ali ia ser uma beleza, né? Peguei o livro para ler e fui realmente. As cenas são chocantes, são dantescas, né? É como o inferno de Dante mesmo. São detalhes que ela traz ali, das dores por que passam os nossos irmãos que cometem o suicídio. O que eles passam, o que eles sentem, para onde vão, como se comportam depois desse ato insano. O livro é um grito à vida. O livro todo traz mensagem de amor e vida. Embora
tenha que ser retratado de forma chocante, contundente, esse quadro vivo que é o espaço para os suicidas, para onde vão aqueles que cometem essa atrocidade contra a própria vida. Não matarás. Esse mandamento tão importante inclui também: não matará a si próprio. Não tirará a sua própria vida. Muito bem. Vamos caminhar. Vejam essa frase que eu destaquei de Dona Ivone. Patrícia, pode ler, por favor. Amor é causa. E ao longo da minha trajetória, por muitos já conhecida, os momentos que me trouxeram mais alegria, mais refrigério, mais encorajamento diante das agruras vivenciadas, foram exatamente momentos como estes, momentos de intercâmbio com a luz, momentos de atividades junto à Casa Espírita. E através destas oportunidades, consegui forças necessárias para trilhar a minha existência com determinação, com esperança, com certeza de um porvir melhor. Veja, o Dona Ivone aponta como os momentos mais lúcidos e mais felizes que ela passou na sua existência, aqueles momentos que ela havia vivido em prol da causa espírita. Lembram que agora há pouco eu perguntei algumas coisas? Quanto tempo eu venho dispensando a esta causa que abracei? A doutrina espírita mudou a vida de vocês? Mudou? Quando você olha para aquele filho rebelde em casa, você pensa assim: que bom que você voltou. Porque ele voltou, né? A gente começa a fazer elucubrações. De onde veio esta alminha? Ora eu amo, ora eu quero apertar, né? Ai meu Deus, de onde veio? A gente começa a ter respostas. A resposta mais legal é que nós voltamos a esse palco para refazer a nossa história, para reescrever a nossa existência ao lado daquela pessoa. Não é uma resposta bacana? A doutrina espírita muda ou não muda na nossa vida? Quando a gente pensa em fazer uma loucura, fala assim: não vai adiantar nada, eu vou continuar vivo. Imagine, pensar no suicídio sendo espírita é uma banalidade, porque a morte, para nós espíritas, não existe. Kardec matou a morte, definitivamente. Nós sabemos e temos comprovações científicas, não é uma balela, é uma comprovação científica de que a morte é só uma transição desta para outra vida. Então a doutrina espírita nos muda tão contundentemente, e Emmanuel diz que nós podemos fazer uma caridade especial pela doutrina espírita. Qual é a fala de Emmanuel? Vocês podem fazer uma caridade muito especial pela doutrina espírita. É a caridade da sua própria divulgação. É divulgar esses ideais. E às vezes a gente se esconde atrás desses ideais. Nós não falamos que somos espíritas. Quando alguém nos pergunta a nossa religião, você responde na hora? Ó, espírita? Sério? E não é assustador como às vezes quando a gente responde na bucha: eu sou espírita, alguém logo chega para nós querendo informações. Põe um nome lá, tem um negócio de botar um nome lá, não tem? Põe um nome lá para mim, tá? Do meu marido, a gente nunca está errado, né? Assim, da minha esposa, do meu filho, a gente põe o nome do outro. É muito curioso isso. Mas o que mais a gente se torna um referencial. E se você espirrar um pouquinho mais alto, você como referencial por ser espírita, né? Outro dia eu dei uma bronca num aluno na sala de aula, aí a minha colega falou assim: poxa, eu não sabia que vocês espíritos, olha só como é que rotula a gente, né? Que vocês espíritos eram assim tão foi tão o quê, filho? Tão bravos? Ele fez uma arte desse tamanho, então uma bronca foi desse tamanho. Se a arte fosse assim, a bronca seria menor. É interessante, né? Porque a gente olha para você assim, você passa uma paz. Vai lá para casa. Passa uns dias lá comigo, que você vai ver a paz. Né? Nós somos imperfeitos, mas as pessoas nos rotulam. E acham que a gente olha para elas e começa a ver a aura, né? Ver espírito do lado. Tem gente que é assim. Lá no trabalho acontece muito isso. Colegas se aproximam para querer diagnósticos de coisas. Né? Você está vendo alguma coisa?
Tem alguém aqui? É impressionante. Mas a Dona Ivone era assim. A Dona Ivone era determinada, porque ela convivia com esses dois lados. Então, quando ela disse que a trajetória dela foi de muita dor, ela coloca que ela encontrou refrigério aonde? No seio da doutrina espírita. Eu queria deixar essa reflexão nesse nosso bate-papo. Quanto a gente tem dado a essa doutrina que mudou tão radicalmente a nossa vida? Essa transformação que fez em nós. O que a gente tem dado para ela? O relógio toca. Nós temos esse trabalho de comércio que a gente participa há mais de 3 décadas, né? E a gente acorda às 6 horas da manhã. Acorda para fazer reunião, porque 7 os jovens acordam, e aí às 8 começam os trabalhos. Aí a gente acorda mais cedo, toma o passo, faz a nossa prece junto, conversa um pouquinho, vê algum comentário, tal, um colega junto, e vamos para o trabalho. Nós temos um amigo que sempre, quando o relógio toca às 6, ele fala assim: oi, Augusto, né? Jesus está chamando, bora. Aí a gente dá um pulo da cama, né? Jesus está te chamando. A turma adora falar isso, né? Porque aí não tem como dizer não. Vocês percebem que agora, cada um de vocês está aqui porque Jesus chamou? É um impacto, né? Jesus chamou vocês. Porque quando você estiver no seu ambiente de trabalho, você vai ser uma referência. Se alguém passar mal lá, pode chamar para dar passe. Já deu um monte de passe na escola. É inevitável. Se alguém desencarnar, vão perguntar para você: é verdade que a morte não existe? Você entende sobre isso? Tem um livro lá para me emprestar. Você se torna um referencial. A partir do momento que você conhece as verdades do Consolador, a sua vida se transforma. E eu volto à pergunta: quanto a gente tem dado a essa causa? Prosseguindo. Vejam que interessante essa fala. Fiz assim um grande aprendizado de prática espírita desde a adolescência. Prática espírita, o qual muito tem valido aos meus variados desempenhos na seara. Retoma aquela fala. Como a gente tem colocado hoje para os nossos jovens que aparecem nas casas espíritas com questões mediúnicas, vendo espíritos, ouvindo vozes. Ele enlouqueceu? Esse é o diagnóstico. Procure o seu psicólogo. Vamos pôr o teu nome na reunião mediúnica. Isso vai parar. Reza que para. É isso. Foi assim que eles procederam no passado? As nossas bases, será que estão sendo perdidas? Quantos jovens estão procurando outros credos? Nós tivemos 2 casos lá em Valença de jovens que procuraram uma religião afro-brasileira para cuidar dos seus problemas mediúnicos. Porque foi a casa, foi a outra casa, e foi a outra casa, e ninguém disse: venha que a gente vai ficar com você aqui. Você, a partir de agora, tem novos amigos. Isso que acontece com você é normal. Geralmente não acontece na infância, mas se aconteceu com você, a gente vai estudar junto. Quando acontecer um fenômeno, liga para mim. Nós vamos orar juntos. Não tenha medo, isso é natural. Você não está louco. Como a gente tem feito isso com os nossos jovens? Eles estão partindo do nosso movimento. Um único movimento que tem explicações teóricas fantásticas sobre o fenômeno mediúnico. E a gente não nos dá a oportunidade de conhecer esses fenômenos. Receita para o estudo da doutrina espírita. Vocês já são estudiosos, já deu para ver daqui como emanam de vocês fluidos de intelectualidade espírita. Gente estudiosa. Mas Dona Ivone tem uma receita. Como ela começou desde cedo, ela diz assim: para isso, aprofundei-me no estudo severo da doutrina, a fim de conhecer o terreno em que caminhava e conservar com razão minha independência. O que é o estudo severo? Será que a gente lê uma página antes de dormir? Alternativa A, ler uma página antes de dormir. Alternativa B, ler um livro por mês. Alternativa C, ler um livro por mês, praticar a caridade na casa espírita, doar algumas horas por semana ao seu centro espírita. Alternativa D, todas as anteriores e mais um pouco. E aí? Qual desses estágios eu estou hoje? Se perguntem. Não precisa responder agora. Porque quem falar que está no estágio D, a turma da casa vai convocar para trabalhar agora. Né? Aí não tem mais jeito. Assinou a carteira, só demissão é um departamento cristão. Só com Cristo que demite, não tem jeito.
Então, Dona Ivone coloca essa palavra, dedicação severa. Aprofundei no estudo. Assim que ela conseguiu conquistar. Porque, olha, a Dona Ivone tinha desafios, não tinha? Você já viu isso, segunda e terça. Ela tinha desafios sérios. Pobreza, morava muito longe, teve que morar com a avó, depois veio para o Rio, foi para o Rio de Janeiro, no bairro Lins, que hoje é uma grande favela, morar na casa da irmã Amália, morou numa comunidade terrível, perto do Meia, por ali. Muito bem, vamos seguir. Olha o que ela diz agora sobre mediunidade. Nunca desenvolveu mediunidade. Ela apresentou-se por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la. Pois, em verdade, não há necessidade de se desenvolver a faculdade mediúnica. Ela se apresentará sozinha, se realmente existir. E se formos dedicados às operosidades espíritas. Então, quais são as duas formas da educação, do desenvolvimento, da tarefa mediúnica encontrar os nossos corações? Primeiro, acontecer de forma natural. Ela vai se apresentar sozinha. E tem gente que fica querendo, toca de centro, eu quero ver espírito, eu quero receber espírito, eu quero escrever livro, meu Deus, eu quero ser médium, né? Ou então, segunda coisa que ela aponta, se formos dedicados às operosidades espíritas. O que é uma dedicação? Vira uma vez por semana no centro? Aquele expositor eu não gosto. Aquele não vou não. Aquele outro eu vou. E se fulano estiver lá, eu volto no mesmo pé. Como é que a gente está lidando com isso? Quer dizer, a casa precisa da gente. A gente precisa da casa. E a gente não vai lá. Quando vai é rapidinho. Quando fala, graças a Deus, que termina a prece, é uma loucura. Uma pressa de ver o final do capítulo da novela, que a novela está boa. Não é? Eu sei que ninguém vê novela, mas vai Valença, o povo vê novela. Né? As curas que conseguiu, a simplicidade ou propaganda. Olha o título que eu coloquei. Olha que carinha boa. Gente, você não tem uma vozinha assim, não? Oh, meu Deus. Não é uma gracinha de pessoa, Dona Ivone? Um amor, né? As curas que consegui foram realizadas com simplicidade, sem formalismo, nem inovações na prática espírita. Fui sempre avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos e jamais aceitei as homenagens que me quiseram prestar. Meu Deus, que simplicidade de criatura. Por isso venceu. Por isso, tem um livro do meu amigo Augusto, que eu citei, que é O Voo de uma Alma, o livro que ele escreveu falando de história da Dona Ivone. Essa alma voou, essa alma cresceu, tinha uma missão, que ela chamava essa missão de cumprir com as metas que ela não cumpriu no passado. Eu não tenho missão nenhuma, dizia ela, eu tenho, na verdade, um grande resgate a realizar. Assim que ela se via. E por isso ela se dedicava tanto. E com todos os desafios que Ivone tinha, ela conseguiu ser vencedora. Vocês têm desafios? Alguém tem problema na cidade linda? Cheia de indústria, cheia de emprego? Alguém tem problemas aqui? As ruas estão limpas. Não tem lata de lixo virada, não fica cachorro pela rua. Lá no Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma loucura. Vocês têm problemas? Vocês têm desafios? Será que são do tamanho de Dona Ivone? Será que a gente consegue vencer? Pô, Dona Ivone contava com o anjinho do Dr. Bezerra. E vocês? Já experimentaram chamar o Dr. Bezerra? Sabia o que ele vem? Sabia que o Dr. Bezerra é uma falange de uma imensidade de almas que colaboram na sua tarefa de ajudar aqui no planeta? Sabia que Dona Ivone já não é mais Dona Ivone, ela já se tornou uma falange? E ela veio pessoalmente. Eu me lembro de um episódio, eu sei que a gente não deve contar histórias próprias nas palestras, mas eu estou me sentindo já em casa, como disse o Sérgio. E Dona Ivone, a gente cresceu ouvindo falar dela, como eu disse. E montamos um coral lá em Valença, um coral espírita. E um dia nos reunimos, já éramos 40 e poucos componentes, o coral estava maravilhoso, todo mundo afinado, cantando, e a gente tem que botar um nome no coral. Vamos botar um nome no coral?
Aí nós sentamos em círculo e começamos a conversar. Coral da Caridade, Coral Vinha de Luz, Coral dos Flores do Bem, e tanto nome foi surgindo. E de repente, eu comecei a ficar nervoso. Porque a vidência não é uma coisa corriqueira na minha vida. Mas, vez ou outra, a gente tem essa alegria. Nem sempre alegria, às vezes é um pouco chocante, né? A gente não vê sempre o panorama belo do mundo espiritual. Mas eu comecei a ficar tenso, porque eu vi uma figura que surgiu assim, muito próximo da tribuna. E essa figura, ela era uma luz muito intensa. E ela foi se desenhando ali no ar. E era Dona Ivone Pereira. Nós tínhamos duas médias videntes que cantavam no coral. E elas começaram a ter a mesma percepção que eu. E eu comecei a parar de dar palpite nos nomes, e todo mundo palpitando nome, até que uma companheira falou assim: por que a gente não põe o coral espírita em Dona Ivone Pereira? Aí eu chorei, né? As outras duas tensas também, vendo nós três vendo ali aquela presença, ou aquele quadro fluídico de Dona Ivone, não deu para definir bem, mas nós estávamos sentindo que aquele trabalho estava amparado pelas energias de Dona Ivone, que era amiga, por exemplo, do Fred. Sabe quem foi Fred, né? Frederico Chopin. Ninguém menos. Então ela tinha uma conexão com a música. Ela teve que abortar a música da sua vida para se dedicar à mediunidade. E ela nasceu ali. Então por que não homenagear a grande médium de Valença? E a gente vendo aquilo, aí eu chorei. Aí todo mundo, é mesmo. E foi uma comoção. Aí uma companheira, eu falei, não vou falar nada, né? Sou mais novo aqui do mundo. Aí a senhora lá, na mesma hora, falou assim: gente, eu estava vendo Dona Ivone. Aí a outra também estava sentindo, eu vi ali. Aí quando ela apontou, eu falei: meu Deus, confirmou, né? Dona Ivone estava lá com a gente. O coral está vivo até hoje. Canta mais de uma década. Uns 15 anos o coral existe, cantando, levando a mensagem de Deus. Hoje já temos uma outra maestrina, uma colega nossa que coordena os trabalhos brilhantemente. Nós partimos para outras lides. E Dona Ivone está lá. Dona Ivone está em todos os lugares. Doutor Bezerra está em todos os lugares. André Luiz está em todos os lugares. Emmanuel. Essas equipes que vêm à Terra em nome de Jesus espalhar o bem, estão a serviço do bem. E montam equipes, pessoas do bem que se juntam a eles, tornando um grande trabalho de amor, regenerando o nosso planeta. Então experimentem. Tem uma frase que aparece, ele mexe no Facebook e WhatsApp. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, naqueles momentos de angústia profunda, mentalizem aquele rosto ali. Vocês vão ver o que vai acontecer. Experimentem. Na hora da rebeldia do filho, na hora dos conflitos conjugais, na hora que aquele patrão te deixa em paz, ou que aquele funcionário te atazana, pense na Dona Ivone. A Dona Ivone era uma pessoa muito comum. Contam os biógrafos de Dona Ivone que ela tinha um mau humor. Vocês acreditam que Dona Ivone era mal-humorada? Era nervosa? Dá para acreditar? Mas eles falam assim, ela era um pouco brava. Aí eu me lembro de uma entrevista que assisti, pesquisando mais profundamente a vida dela, e o Afonso Soares, né, que é lá do Rio de Janeiro, é assessor da FEB da área de Esperanto, e ele falava em umas entrevistas, né, porque ele entrevistou pessoalmente a Dona Ivone, e eu tenho esses áudios todinhos. Ah, que delícia! Ouvir a voz da Dona Ivone, né? E ele comenta que a Dona Ivone era muito firme, muito séria, mas era sempre, não, só com as coisas da doutrina. Se alguém falasse que Kardec estava ultrapassado, comprava uma briga com a Dona Ivone. Ela era firme até nas reuniões de desobsessão. Não tinha melosidade para lidar com os espíritos, não. Era firmeza. As coisas do Cristo não pode ser cheio de melosidade. Era sim, não. Característica desse espírito de firmeza. Essa mulher incrível que viveu pelos séculos e milênios afora. Aprendeu muito. Aí, mas ela não tinha momentos de alegria. Tinha momentos de alegria. Quando ela não estava defendendo as causas que ela abraçou, ela era amorosa. Ela era carinhosa, fraternal.
Como o ano da casa espírita. Olha o que o Tony Ivone fala sobre a casa espírita para a gente pensar. Havia oferecido a minha colaboração espírita e mediúnica a alguns centros espíritas. Não fui aceita por nenhum. A burocracia repelia-me. Então organizei um posto mediúnico em minha residência, provi de medicamentos homeopatas, porque o Dr. Bezerra estava recebido por ela, Viterbo Sampaio e outros, a minha própria custa. E trabalhei sozinha, fazendo ainda o culto do Evangelho diariamente, a sós, com os guias. Porque a companheira que morava com ela não admitia o espiritismo. Quando ela morou no Lins, ela morou com uma companheira não espírita, dividiam lá a casa. E a companheira não aceitava o espiritismo. E ainda tinha, depois teve uma criança lá, da companheira, que tinha distúrbios mentais, gritava de noite, sofreu um processo obsessivo seríssimo. Dona Ivone vivendo ali, né? E olha quanta coisa ela fazia curas de doentes gravíssimos. Há relatos de que Dona Ivone trabalhava com Eurípides Barçanufo na cura de paralíticos. Não é incrível, não é fantástico o amor dessa mulher? E era uma pessoa comum, pobre do interior, que havia suicidado por outras encarnações, vivido problemas gravíssimos como nós vivemos, e ela disse assim: chega, basta, vou mudar a minha vida, vou transformar a sociedade onde eu vivo. E onde ela ia? Lavras, Valença, Barra do Piraí, Lins, no Rio de Janeiro, onde ela estava, ela fazia a sua volta, se tornar um centro espírita. Ela era um centro espírita. Imagine, ela fala que a burocracia da casa espírita não aceitou. Quantas pessoas batem as nossas portas e nós dizemos não? Nós conversávamos com um seu, lá no Rio de Janeiro. O seu é o Conselho Espírita para a Unificação, que reúne dezenas de casas espíritas. Aí conversávamos com o companheiro seu, mas a gente não tem mão de obra, é muito difícil conseguir. Não tem ninguém que queira trabalhar. Aí eu perguntei assim ao companheiro, a gente tem que fazer perguntas muito discretas, senão você também vira um excluído do grupo, né? Aí eu perguntei assim: vocês já chamaram quantas pessoas? Quantas pessoas? Chamamos o fulano, não foi? Foi, chamamos uma pessoa, nenhuma pessoa. E tentou lembrar de alguém que chamou. A gente não forma lideranças, a gente fica segurando aquele cargo até desencarnar e não larga. A gente não forma parceiros. Lá na Comédia, assim, é uma orientação do nosso regimento interno. Para ser coordenador, você tem que ter um espelho. Você fica 2 anos na coordenação, depois o espelho passa para a coordenação. Se não tiver outro espelho para estar no seu lugar, você pode ser espelho do seu antigo espelho. Não é bacana isso? É um sistema assim. São 4 diretores e 4 espelhos. Então tem um colegiado de 8 pessoas que sentam e discutem. E o peso do espelho, a opinião do espelho tem a mesma opinião, o mesmo peso do diretor da área. Bacana o modelo de colegiado, onde todo mundo senta e decide junto. E a gente forma lideranças, forma companheiros para trabalhar com a gente. O espiritismo preconiza isso e isso. Nada a dizer, eu penso assim, né? Então eu não me adapto ao seu jeito. Você não se adapta ao meu, não. A gente não tem que defender ideais próprios. São ideais da causa espírita. Muito bem, já estamos quase lá. Antes de 10h30, 10h30, né? Nós vamos perder a novela. Rompendo dificuldades materiais. Olha a Dona Ivone dizendo. Pode ter como. Mas sofri todos os empecilhos e provações terrenos, até que pudesse conseguir cumprir a tarefa, que foi antes um resgate do que missão. Sofri ao máximo situações anormais. Às vezes não tinha mesmo um local para poder escrever. Fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião a querosene. Mas perseverei. Jamais me dei por vencida e venci. E a gente discutindo lá no centro se ia botar ar-condicionado na sala mediúnica. Esta mulher psicografava com a vela e o caixote, meu Deus. E ela escrevia em papel A4, chamequinho. Sabia disso? Não era isso. Olha, por favor. Enfrentando as agruras de uma vida modesta, muitas vezes para Ivone faltavam os valores necessários para comprar cadernos onde os espíritos poderiam deixar os seus escritos.
e assim separava com cuidado todos os papéis usáveis e resistentes que encontrasse. Papéis de embrulho, sacos de papel pardo, papel de compra, todos, passando-os a ferro e recortando-os do tamanho certo. E esta providencial carência preservou-lhe os escritos da ação dos anos. Não é incrível, é emocionante que essa mulher, a obra dessa mulher que escrevia num caixote com papéis reciclados, é impressionante. Eu fico chocado de ver como a gente é exigente com as nossas coisas. A gente quer tudo tão perfeito. E uma missionária desse porte escrevendo com folha de papel de pão. Responsabilidade com a doutrina. Convém lembrar que o Espiritismo é ciência e filosofia transcendentais. É moral celeste. E não podemos encará-lo displicente ou ociosamente. Como encararíamos uma sessão de cinema ou uma partida de futebol. Vai no centro hoje? Ah, vou. Ah, acho que não. Vê como é que está o tempo aí. Pelo amor de Deus. O Espiritismo é uma ciência profunda que se propõe mudar o planeta. O Espiritismo é o futuro das religiões. Os conceitos de vida após a morte, reencarnação, os conceitos de perispírito que a ciência vem desdobrando e descobrindo, são conceitos que vão compor o elenco de várias religiões. Eles já fazem fenômenos mediúnicos e não sabem explicar. Na medida em que qualquer religioso descobre o fenômeno espírita, ele começa a se encontrar com a verdade. E é inevitável, porque a lei de Deus está gravada onde? Na nossa consciência. Quando você se encontra com essa lei, é inevitável que você abrace e diga, isso faz parte de mim. Era nisso que eu acreditava, eu não sabia, eu não tinha explicações, eu não sabia para onde eu ia. Então é uma coisa muito séria, transcendental, que vai mudar o planeta, vai regenerar o planeta. Esses conceitos vão transformar o planeta na medida que nós formos nos transformando. Mas essa transformação é inevitável. E onde eu estou nesse momento? Imagine uma guerra. Tem a frente de batalha, a cavalaria que vem depois, a infantaria, o exército montado. Onde é que eu estou? Escondido atrás da árvore? Onde eu estou nessa guerra? Nessa guerra pelo amor e pela paz. Dona Ivone propunha isso. Estudo sério, severo, dedicação total. Não dá para tratar a doutrina como uma sessão de cinema que eu vou o dia que der. Mediunidade e compromisso. Escrever livros mediúnicos é compromisso gravíssimo. É responsabilidade terrível, é lágrima, é sacrifício, é dor, é renúncia. Porque a Dona Ivone era levada para ver os quadros. A noite de São Bartolomeu, onde assassinaram os franceses protestantes, os huguenotes, ela assistiu aquilo tudo para poder escrever sobre isso. Ela era levada fora do corpo para ver as cenas em loco. Que as cenas se propagam pelo espaço. As imagens vão. Camille Flammarion explica isso em Urânia com riqueza de detalhes. Lógico, a imagem de um rojão soltado lá do outro lado demora um pouco para chegar aqui. E na medida que avançamos no espaço e podemos contemplar a visão do que está acontecendo aqui agora, a gente vê o passado, se for uma visão simultânea. Então isso é muito explicável. E Dona Ivone era levada e via essas cenas. Então ela sofria. Até porque em muitas das cenas que ela via, ela era personagem. É morrer para tudo mais que não seja aquele ideal divino que Jesus definiu, quando sentenciou. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Então qualquer minuto dedicado a essa causa do bem é salvação. A causa da caridade é a caridade que nos salva, não é? Olha que gracinha, um momento familiar de Dona Ivone. Ela diz, a criança é o futuro da doutrina espírita. Cumpre-nos orientá-la muito seriamente, com o máximo de responsabilidade e critério doutrinário, a fim de que, em vez de espírita fiel e útil, não a tornemos espírita personalista e sofisticado com os ensinos adulterados que lhe fornecemos. Antigamente tinha um costume no movimento que alguém chegava querendo trabalhar, tudo afoito na casa espírita, e falava assim, leva ela para ajudar na evangelização. Não é assim?
Ivone fala nessa obra, O Voo de uma Alma, que nós devemos dedicar à causa da evangelização espírita todo o nosso esforço, porque a criança é a base do futuro. E olha que muitos de nós, às vezes, não levamos os nossos próprios filhos à casa espírita. Deixamos passar, quando ele crescer um pouquinho, ele resolve. Se vai para a igreja, se vai para outra, se vai fazer primeira comunhão, se vai pegar doce de cor de Damião, o que ele vai fazer? Ele resolve? Que nada. Quem resolve sou eu. Jesus me confiou aquela alma. O espiritismo é bacana na minha vida, então eu vou dar o espiritismo aos meus filhos, aos meus netos, aos meus sobrinhos. Vou defender essa causa e ensiná-los a defender essa causa. E é isso que o Dona Ivone coloca aqui. E vejam vocês que ela está evangelizando aqui, né? Ela evangelizava em casa. Estamos chegando ao final. A tribuna espírita. Sempre entendemos que uma tribuna espírita, ou mesmo simples reunião para exame de debate de temas evangélicos espíritas, não podem ser franqueadas a pessoas desconhecedoras do assunto a tratar, ou aqueles que têm preferência por veicular ideais pessoais. Frequentemente, no entanto, assistimos a oratórias ditas evangélicas ou espíritas que mais comprometem a causa que se pretende divulgar. Ela dizia que uma obra espírita, uma atividade espírita, tinha que cumprir 3 itens: esclarecer, edificar e consolar. Não está dentro desses 3 crivos importantes? Está esclarecendo? Vocês já viram quantas obras tem no mercado, como a gente já citou? Alguns não esclarecem nada, é uma repetição de falas, não traz nada de novo, não edifica nada, né? Às vezes até confunde, e às vezes não consola. Uma amiga abandonou o centro espírita porque foi na casa e entregaram a ela uma mensagem dizendo que era da mãe dela. E a mensagem da mãe dizia que ela estava sofrendo muito onde estava passando por maus momentos, pedindo a filha para orar muito por ela, e a filha sabia que a mãe era uma criatura maravilhosa. Quer dizer, onde estava o consolo daquela mensagem? Então, Dona Ivone é radical: edificar, esclarecer e consolar. Bom, já comentamos sobre esse episódio da FEB. Ela trabalhou mediunicamente até 1980, retornando aos braços dos amigos do espaço no dia 9 de março de 1984. Devia, portanto, quantos anos? 83. Porque ela só ia fazer aniversário dos 84. Que dia? A véspera de Natal. Para deixar uma marca profunda no movimento espírita e saudade irreparável em todos aqueles que privaram de sua amizade. Não vou contar o caso do beletrista, porque acho que vocês já devem ter ouvido. Se não ouviram, certamente ouvirão durante a semana. Mas fica aí essa dica. Quem foi o beletrista? Um grande escritor que se aproximou de Ivone com uma proposta, e aí depois vocês pesquisem, vai ficar como pesquisa, e tentem ler a obra dessa grande mulher, dessa criatura fantástica que continua trabalhando no bem em todos os lugares do nosso estado, na casa da gente, na casa espírita da gente, onde haja uma lágrima rolando. Ela dizia numa das suas obras que ela estaria lá, como estava o Dr. Bezerra, como está Jesus e todos esses emissários do bem. Confiemos mais no alto, confiemos mais no nosso potencial de trabalhadores dessa causa incrível. Deixemos a preguiça de lado. Acreditemos que nós podemos muito mais. Podemos pintar, desenhar, tocar, cantar, evangelizar, estudar. Tantas prendas nós trazemos na alma, que às vezes nos detemos na tela de um notebook, na tela de um celular, na tela da nossa televisão, o tempo passando, a encarnação se deteriorando, as forças físicas se esvaindo e a causa espírita gritando, pedindo socorro das nossas mãos operosas. Que Jesus nos abençoe. Tomemos Ivone como nosso exemplo maior. Que Jesus conduza-nos na direção desse caminho do bem. Graças a Deus.